Olá, tudo bem? Eu me chamo Bruno Guimarães, advogado, processualista, atuante na defesa de busca e apreensão em prol do devedor fiduciário que teve seu carro apreendido ou está na iminência de o tê-lo. Tá? Hoje, né, seguindo uma série de vídeos acerca de vícios, né, de notificação, bem como outras teses que podem ser arguídas, né, ventiladas na peça defensiva, seja contestação, seja recurso, para com a finalidade de recuperar o carro, a gente está numa pegada aí de vícios de notificação, que, conforme eu disse no vídeo anterior, na minha opinião, são os vícios, né, que mais possuem possibilidade de estar revertendo a situação de busca e apreensão. No vídeo passado falamos sobre o AR, né, que o aviso de recebimento, a notificação que voltou como não procurado, e desta vez vamos falar sobre um aviso de recebimento não existe número. Né? Não existe número já é um tipo de notificação que demanda um maior, vamos dizer assim, uma maior diligência do teu cliente, uma maior diligência do advogado no que tange aí a documentos, provas que serão amealhadas nos autos. Por quê? A gente vai ter que desconstituir, né, aquela informação que foi prestada pelo carteiro. Não basta simplesmente falar o seguinte: excelência, o número existe. Tá, existe com base no quê? E aí a gente vai desconstituir. E por que que e por que que esse tipo de situação ela é imprescindível para te ter êxito no teu processo? Porque quanto mais provas tu tiveres acerca de que a notificação existe, maiores são as chances de tu obter êxito no teu processo. A notificação, aqui, a gente já começa recheando, né, o tópico com algumas fotos. A gente diz basicamente, só para uma contextualização, eu parto do princípio, né, nas minhas manifestações, eu tento chegar nessa regra, nesse tipo de situação que é fato, fundamento e pedido. Eu sempre sigo essas três regras. Então aqui a gente vai expor alguns fatos. Fato. Depois, fundamento. E por último, pedido. Tá? Que seria desconstituição normal. Vamos lá. O que aconteceu? O que eu sugiro aqui? A gente junta a foto da notificação, que vai estar ali como não existe número. Depois a gente junta inúmeras fotos de que a correspondência, né, ou melhor, que a residência ela existe. Né? Então aqui eu boto algumas sugestões, tipo conta corrente, contas recorrentes, água, luz, internet, telefone. Né? Depois documentos oficiais. Eu gosto muito de usar documento oficial, né? Por exemplo, multa de trânsito, IPTU, né? Para quê? Porque esses documentos oficiais, né, eles têm vamos dizer assim, um peso de probante maior e eventualmente quando dá eu peço fotos do Google Maps, desde que apareça a casa da pessoa, né, e as informações que estejam lá no Google não apareçam, por exemplo, a tua casa é a 50, mas lá no Google está apontando que é a 500 e tanto, né? Não faz sentido. E, geralmente, eu também peço foto da frente da residência. Então, eu peço lá para o meu cliente, olha, vai para frente da tua casa, bate foto, diz que existe um número, a conta. Se não tem um número, pede para o cliente botar esse número na hora. Foi o que aconteceu no processo recente. Para a gente poder provar que essa casa realmente existe, né? Eu também gosto muito de usar nesse tipo de vício de notificação, né, que diz que o número não existe, foto da certidão do oficial de justiça. Porque geralmente o oficial de justiça ele vai botar, ou ele vai botar por extenso onde o carro foi apreendido, ou ele vai colocar o seguinte: compareci no local indicado, e após as formalidades legais procedi à busca e apreensão. E qual é o local indicado? É o local que está ali na busca e apreensão. Então, o que acontece? No mandado de busca e apreensão vai ter o endereço exato da casa do teu cliente, geralmente. Tá? Existem várias exceções. Você vai pegar essa foto do mandado e vai pegar o trecho da certidão do oficial de justiça que é comparecido no endereço indicado. Esse endereço indicado, como é que ele vai falar o seguinte? Como é que existe, tem uma notificação que diz número não existe, e na certidão do oficial de justiça ele foi, o carro, né, o bem foi apreendido naquela localidade. Né? Não faz sentido nenhum. Então, tanto é verdade que a gente tem alguns casos, né, mais semelhantes aqui, ó, a foto da certidão oficial de justiça, auto de apreensão, né, faz menção a esse documento. E a gente utilizou exatamente esse argumento aqui. Nessa petição em específico, a gente tem uma questão de... tem um enunciado, né, dos grupos de câmaras cíveis aqui, que eles, quando ausente, quando mudou-se e não existe número, etc e tal, eles entendem que a notificação é válida, esses enunciados. Todavia, a gente já fala o seguinte, que a gente aplica o distinguish, né,
do nosso caso de não existe número, a gente prova que existe número, aplica o distinguish e gera. Tá? Eu vou mostrar um caso aqui para vocês. Esse aqui estava mostrando na tela, cabeçudo. Aqui a nossa petição, ela observa o fato, fundamento, pedido. Aqui vai estar a foto notificação, a foto das correspondências que chegam na casa, né? Como falei, água, luz, internet, multa, documentos oficiais, até compras pela internet, Mercado Livre, Amazon, por exemplo. Falei ali do Google Maps, mas aqui no lugar do Google Maps pode pedir para o teu cliente bater foto, né, de fora da residência. E aqui a certidão do oficial de justiça, conforme aqueles termos que eu anteriormente havia falado. Vamos ver aqui. Eu vou mostrar um caso que a gente teve recentemente aqui no escritório, em que foi exatamente isso, né? E a gente fez um pedido na contestação e no agravo de instrumento, né? A gente duplicou os pedidos. Isso aqui, se eu não me engano, fui eu que coloquei. Não tinha foto nenhuma, mas a minha praxe é colocar fotos, né? Eu sempre coloco muita foto. Então aqui tá a foto do AR, tá aqui a foto do contrato de locação do imóvel, que era o imóvel alugado, tá aqui a foto, né, de uma conta de água, né? Isso tudo vai anexo. Eu boto foto na petição porque eu quero que o juiz veja essas fotos. Isso aqui tem um peso maior. Aqui, né, tem a foto do Google Maps. Sabe que eu pedi para o cliente bater foto da frente da casa dele, então tá aqui a casa dele, o número 25D, né, que era o endereço da residência. E depois nós tivemos aqui a certidão do oficial de justiça. Nesse caso aqui, eu não botei foto do mandado, porque eu entendi que não tinha necessidade, mas é bom colocar. Tá? Então aqui tá, certifico que na casa da cliente, encontrava na rua Martim Girardi, Parque das Palmeiras, blá blá blá, que era o endereço que estava no mandado. E aqui nós tivemos uma decisão muito bem fundamentada, haja visto que eu pedi essa devolução do carro em sede de tutela de urgência, e é sempre caso em sede de tutela de urgência, para, né, caso tenha uma decisão interlocutória eu poder agravar, né, caso fosse negativo. Aqui ele entendeu que não existe número, piriri pararó, na rua Martim e tal. Daí procedeu Você lembra que no vídeo passado a gente falou sobre a notificação por edital? Eles fizeram notificação por edital, né? O que, no meu entendimento, não é o procedimento adequado. Eu já visto que a citação por edital, melhor, notificação por edital, ela há de ser medida de último recurso. Depois a gente juntou várias fotos, né? Contrato de locação do imóvel, fatura de água e esgoto, né? E depois juntou fotografias da sua residência, que é claramente visível no número 25D. Não fosse isso bastante, nota com mandado de busca e apreensão, né, aqui. Então veja, todos esses elementos que eu falei para você, eles têm importância, né, na fila do pão, como diz os outros. Então, quanto mais diligência você for nesse tipo de cenário, em que há uma notificação e ela volta como não existe número, tudo que tu juntares pode ser a diferença entre a vida e a morte, né, entre aspas, entre o bem da vida do teu cliente. Ok? Então, por hoje, o que a gente tinha para tratar era isso, né? Ficou um vídeo maior do que eu esperava, mas os elementos probatórios, eles têm uma gigantesca relevância nesse cenário, ok? A gente se vê no próximo vídeo, vamos ver o que a gente vai tratar aqui. A gente vai tratar sobre endereço insuficiente, tá, ok? Então, te vejo na próxima aula, no próximo vídeo.